Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor. Tudo bom, amados? Estamos aqui mais uma vez, para enaltecer, glorificar e edificar o nome do Senhor, estudarmos, nos aprofundarmos, nessa palavra tão maravilhosa, nesse livro tão poderoso que o Senhor nos deu, que é o nosso manual da vida, para nos orientarmos, para que nós possamos ter conhecimento que venha do Senhor, Conhecimento que edifica, conhecimento com profundidade, amados? Amém? Apesar que nesse mundo, com tanta instabilidade, seja financeira, seja política, eminências de guerra, frieza das pessoas, as pessoas frias, as pessoas ferindo as outras e se ferindo também, porque quando a pessoa fere alguém é porque a pessoa não se reconhece, não se enxerga, não aceita a sua realidade, não aceita a sua situação, seja de qual for. Então a pessoa fica totalmente egoísta e fere as pessoas e também é ferido, É onde as pessoas estão muito reativas, raivosas, pessoas estressadas, mas aqui a gente está aqui para estudar, aprender da palavra, ter conhecimento, para que a gente possa receber essa palavra com mansidão, com alegria, com o coração calmo, em paz, para que o Espírito Santo possa penetrar na gente, E que a gente possa seguir com esse nosso estudo e seguindo a fazer o que o nosso Senhor pede, Porque pessoas boas tiram o bem do depósito de coisas boas que está no coração. Assim diz a palavra do Senhor. Então, não adianta a gente alimentar coisas ruins, que a gente vai se tornar pessoas com coisas ruins. Não adianta a gente negar. A gente tem que alimentar coisas boas. Alimentando coisas boas, a gente vai seguir com um coração bom, pensando em coisas boas. Não vai nos afastar do Senhor. Porque quando alimenta coisas ruins dentro do coração, a gente se afasta do Senhor automaticamente. Não adianta a gente fingir, Não adianta a gente fingir disso. Automaticamente a gente sai do Senhor e por que isso, Alimentar coisas ruins. Eu entendo que um dia ou outro a gente amanheça mal, claro que a gente vai amanhecer. A gente amanhece mal-humorado, estressado, mas aí a gente busca o Senhor e se acalma. Agora, viver alimentando isso e raramente ter alegrias, aí é que é complicado. Amém, amados? Mas vamos focar aqui no nosso estudo. Quero deixar bem claro que não sou pastor, influencer, pregador, não sou youtuber, sou nada. Sou apenas membro de uma congregação que é uma bênção, mas que gosto de estudar a palavra, sinto sede, sinto necessidade e eu estou aqui por um direcionamento. Eu sei o que faço e por que eu faço e cada vez mais me sinto bem. Muito me alegra de ser honrado ao Senhor de poder estar fazendo esse estudo bíblico, esse canal, Porque a gente tem que focar apenas na mensagem, não no mensageiro. E isso tem muito me alegrado, me deixado muito alegre com esse nosso estudo, amém? Amado, o tema não poderia ser outro, Fé em tempos difíceis, como estamos vivendo, Tempos difíceis, amados. Então a gente tem que ter uma fé muito, muito forte, saber usar essa fé, ter obediência total ao Pai, porque os tempos realmente estão tão difíceis. Vamos lá começar? Provérbios 3, do versículo 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amados, a gente poderia encerrar aqui já nosso estudo, porque esse versículo é uma promessa poderosa e já nos diz tudo, Que a gente confiar no Senhor. Aí onde eu falo do coração, Para a pessoa não ficar se estribar no próprio entendimento, não querer colocar nosso próprio entendimento na frente, Reconhecer o Pai em todos os nossos caminhos e Ele endireitará nossas veredas. Então aqui já é um resumo de tudo, amados? Mas vamos continuar. Salmo 55, 2, 55, 22. Lança a tua carga sobre o Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Olha que coisa linda, amados. Aleluia, Pai. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo.
E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu acho lindo Isaías, é um profeta que eu gosto muito, muito. Esse último versículo assim, emociona bastante. Eu gosto muito de Isaías e me fez lembrar uma coisa aqui, para você ver, né? Deus é maravilhoso. Me fez lembrar aqui de Sadraque, Mesaque, né? E Abidnego. Os três amigos do profeta Daniel. Eu vou contar rapidinho aqui, porque quer tempo mais difícil do que esses três passaram. Vou contar rapidinho aqui para a gente não perder o foco, né? Eles trabalhavam para o rei Nabucodonosor, né? E o rei fez uma estátua de ouro e queria que todo mundo adorasse essa imagem. Os três se recusaram por ter fé, né, inabalável, por ter convicção do que eles criam, acreditavam no Deus, né? E a obediência total ao nosso Pai. Não obedeceram, e quem não obedecesse ia ser jogado numa fornalha. E o rei disse, não, eu vou dar mais uma chance. Não obedeceram novamente. Aí o rei ficou furioso, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Aquecendo lá, os guardas, alguns morreram, de tão quente que estava, e jogaram os três. E ao jogar os três, o Deus, nosso Altíssimo Senhor, aleluia, mandou um anjo para eles não morrerem e não acontecer nada. E nisso o rei viu que tinha 4 pessoas dentro da fornalha, andando para lá e para cá. Estou resumindo bem rápido, né, para a gente entender que está em Daniel 3, para a gente, quem quiser ler, é muito interessante. Aí ele foi lá perto da fornalha e pediu para eles saírem. Saiam! E eles saíram. E ao sair, viu que não aconteceu nada com eles. Até o rei enalteceu e glorificou o nosso Deus, sabendo que Deus é misericordioso e que Ele faz milagres. E que se a gente tiver fé e se a gente tiver o coração voltado para Ele, a obediência total, Ele vai nos honrar e vai nos salvar, entendeu, amados? Então, por isso, amado, que eu falei sobre eles, amado, porque que é a situação mais difícil, que é a deles três, eu sei que os tempos de hoje também estão muito difíceis. Pessoas frias, né? A maldade, a corrupção, seja política, seja no mundo, até no meio, né, das pessoas que se dizem que servem a Deus, uma corrupção muito grande, né? Pessoas não se importam de ferir ou ser ferido os sentimentos dos outros, sabe? O individualismo, sabe? Egoísmo, materialismo, sabe? Mas uma coisa eu digo, amados, mesmo quando tudo parece perdido, amados, aleluia, Pai, a mão de Deus nunca nos abandona. Ele caminha conosco na escuridão, onde a gente estiver, no vale da sombra da morte, o Senhor caminhará conosco, sabe? Você vê o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tiveram uma fé inabalável, confiança. E aí vem outra virtude que eles tiveram, amados, uma virtude maravilhosa que eles tiveram. Obediência total ao Pai. Total. É uma obediência que às vezes falta a nós, né, amados? Essa obediência total ao Pai. Mas, amados, deixa eu te falar uma coisa, com propriedade. Amados, a tempestade pode ser forte, mas a fé em Deus tem que ser mais forte ainda, amados, mais forte, sabe? Ele vai nos manter firme, mesmo quando o vento esteja contra nós. Aleluia, Pai, aleluia. Salmo 46, do 1 ao 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Você está vendo, amados? Que promessa poderosa quando a gente tem a fé, a obediência, quando a gente segue o que o Pai pede, amados, sabe? Não importa, amado, o tamanho do desafio. Se o Senhor estiver conosco, somos maior que qualquer dificuldade, amados. Qualquer uma. Mas aí tem um detalhe, amados. Tem que lembrarmos, amados, que a gente precisa estar, que Deus precisa estar conosco, né? Que a gente esteja buscando a verdade, a palavra, seguindo, cuidando do nosso coração, sabe? Matando a nossa carne, amado.
tirando aquilo que eu falei no início, né? Essa amargura, essa raiz de amargura, essas coisas que contaminam, porque a palavra é bem clara, não tem como servir a dois senhores. Se a gente servir as coisas ruins, alimentar coisas ruins, a gente não vai estar servindo a Deus. Se o nosso coração estiver cheio de coisas ruins, não está com Deus. Não adianta a gente mentir, é forte, talvez seja duro, mas não adianta ser hipócrita, né? A gente não está aqui para enganar ninguém nem ser enganado. A palavra diz, não tem como servir a dois senhores. Então, eu sei que a gente vai ter o dia mau, vai ter o dia ruim, mas vamos alimentar coisas boas, vamos trabalhar o nosso coração, nossa alma, nosso espírito com coisas boas, que aí sim o Senhor vai habitar lá, amado. Porque, amados, cada lágrima, amados, que for derramada, cada gota de suor, amados, será guardada por Deus. Sabe? E cada dor, amado, vai se tornar uma vitória, sabe? Uma vitória, como fugiu a palavra agora? Vai ser uma bênção na vida da gente, amado. Cada problema desse, lá na frente vai vir essa vitória, vai vir essa bênção, amados. Amém? Aleluia, Pai. E mesmo com medo, amados, porque não adianta a gente fingir, temos medos, né? Temos nossas angústias, mas temos que dominar, amado. Temos que dominar esse medo, sabe? Porque a fé nos lembra, amados, que o impossível é possível para quem tem fé em Deus. Deixa eu repetir. A fé nos lembra que o impossível é possível para quem tem fé em Deus, amado. Aleluia, Pai. Romanos 5, 3, 5. Devemos nos alegrar nas atribulações. Olha só. Porque elas produzem perseverança. É isso, amado. Que por sua vez produz caráter aprovado e esperança, amado. Tudo que a gente está falando, amado. E essa esperança não nos decepciona. Não, amado, não. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Eu vou repetir. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, tá vendo, amado? A gente tem que trabalhar esse nosso coração para a gente ter uma fé, uma obediência, sabe? Uma fé inabalável, a confiança que vem de Deus, sabe, amado? Porque só assim está aqui. Os versículos dizem, né? Não adianta a gente querer alimentar coisas ruins. Eu sei que às vezes a gente quer... o mundo de hoje é muito competitivo, né? Às vezes a gente alimenta mágoas, rancor, por tudo, às vezes no trabalho, com pessoas da família, com amigos. O maligno é muito astuto, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer pregar essa competição, essa briga, essa polarização que as pessoas, pelo amor de Deus, estão entrando nisso, que eu não quero nem entrar nessa seara, que esse canal aqui não é para polemizar, é para a gente estudar a palavra do Senhor. Mas aqui a palavra do Senhor está mostrando tudo ao contrário dessa polarização, dessa briga, dessas coisas, sabe? E desse eu, desse ego, e dessa força no braço. Por falar em força no braço, vou lembrar aqui, porque as pessoas estão confundindo, né? Porque quando a gente tem fé em tempos difíceis, a gente tem que ter sacrifício, perseverança. A palavra diz. E as pessoas às vezes confundem, vou dar um exemplo aqui, sacrifício às vezes feito da forma errada, traz a consequência, não traz vitória nem traz bênção, não. Não vou citar nomes e nem o que aconteceu. Um rapaz, numa situação muito difícil, complicada, estava conversando comigo, evangelizei com ele e trouxe um acalento para o coração dele e tomara a Deus que siga o caminho e busque, né, corrigir os erros, que nós estamos aqui para isso, né, para perdoar, ser perdoado, né, e mudar a rota quando a gente vê quando nós vemos que saímos do caminho de Deus, né. E eu vou dar um exemplo que eu citei para ele, que no primeiro momento ele não entendeu, mas vai ficar bem claro. Quando a gente tem uma goteira na nossa casa, tá pingando lá, isso aí é tempos difíceis, né? Então exige sacrifício, exige fé, né? Exige obediência, né? Exige o entendimento da palavra do Senhor. Então você tem a forma de você fazer correta, vamos lá.
vou lá buscar, saber como conserta, ou pedir aqui a oração a Deus para um amigo aqui arrumar uma ferramenta, você vai lá, tem atitude, né? Porque a palavra diz oração, você tem que orar e agir. Então a gente vai lá e pega eu não consigo consertar esse telhado, mas tudo bem, não tem problema, vamos lá, vamos fazer hora extra no trabalho para conseguir a grana, né? Tá sem dinheiro, então vamos conseguir a grana. Eu não consigo fazer hora extra mais no meu trabalho, então vamos fazer uma renda extra. Vai pedindo orientação a Deus, vender um din-din, vender uma empada, um brigadeiro. Aí você vai lá, consegue aquela renda extra, com tudo voltado ao Senhor, fazendo conforme o Senhor pede, consegue o dinheiro e conserta o telhado. Então esse sacrifício, né, nesses tempos difíceis, com fé, com obediência e buscando o Pai, rendeu a vitória, a bênção. Mas também tem um sacrifício feito errado, porque o caba vai lá, a goteira tá lá e diz, homem, eu vou resolver isso. Aí não, aquelas coisas que o mundo oferece, né? As soluções imediatas, imediatismo, sem a gente pensar, sem procurar Deus, sem procurar o entendimento de Deus, sem procurar o conhecimento de Deus, sem procurar o que Deus quer, porque nós sabemos que tudo é no tempo de Deus. Você vê que eu falei o exemplo positivo, demorou alguns dias, porque você ou vai fazer uma hora extra, ou vai fazer uma renda extra, mas aí Deus vai mostrando e você consegue. Mas o maligno, né? O mundo de hoje, prega soluções facinha, meu amigo, é ligeiro, você resolve isso, sem buscar o Deus, sem colocar Deus no primeiro plano, sem buscar uma oração, sem buscar um direcionamento de Deus, né? Pensar, raciocinar antes de executar, que é o que a palavra pede, né? Calma, né? Não seja, pra gente não ser como crianças, né? Aí o que acontece? Você vai lá, sobe no telhado sem tentar entender nada, porque a gente sabe que não pode pisar no meio, né? Tem que pisar nos cantinhos, entender como funciona. Aí você vai lá, pisa no meio daquela esteira, cai, sofre um acidente. Aí tá aí as consequências. Você estava em tempos difíceis, você se sacrificou, mas se sacrificou conforme o mundo lhe pede, fora da palavra, sem a fé, sem a obediência ao Pai, sem a fé do Pai. Então você colheu consequência em vez da vitória. Então a gente tem que ter muito cuidado, amado, muito cuidado com o que esse mundo, né, anda nos mostrando, amados. Porque, mãe de leu, né, Romanos 5, 3, 5, nos alerta que a fé não nos promete uma vida sem problemas, não, amado. Não promete não, tá aqui. É bem claro, Romanos 3, 5. Devemos alegrar nas atribulações, porque elas produzem perseverança. Sabe? Elas produzem sacrifício, amados. Então, amados, não garante que vai ter uma vida sem problema, mas garante, amados, a fé que em cada problema Deus estará do nosso lado. Aleluia, Pai. Que devemos nos animar, até porque os problemas são criados por nós humanos, por nós mesmos. Deus não cria problema para ninguém, mas Deus é tão misericordioso. A misericórdia dele é tão infinita que ele nos dá a solução. Ele nos mostra como fazer. Ele ainda nos ajuda, seja mandando quando a pessoa está buscando o Espírito Santo, quando a pessoa está buscando a palavra, o entendimento. Às vezes um vizinho chega, lá vai, você não quer abrir uma porta, mas às vezes é Deus mandando essa pessoa para lhe ajudar, para lhe dar um conselho, uma força. Entendeu, amado? Por isso que a gente tem que ter a sabedoria, não querer soluções imediatas, sabe, amados? Então, ele nos ajuda, amado. Então, amado, vamos dar mais amor, caridade, bondade. Vamos ensinar a palavra. Assim vamos melhorar o mundo, amado. Vão diminuir os problemas e vai aumentar a sabedoria, amado. E a sabedoria é melhor que a força, amado. A sabedoria é melhor que a força em qualquer lugar do mundo, do planeta, da galáxia, amado. Tiago 1, 2, 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha só, vou repetir. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Amados, aqui a palavra está clara, aqui a gente estuda, aqui a gente se dedica, aqui nós todos estamos aprendendo.
mas a gente deve seguir. Eu sei que é complicado, né? Dizer, Virgem Maria, alegria, sentir alegria. Porque, amado, às vezes a gente tem que ser grato até pelas pequenas coisas. O que está faltando no mundo é gratidão. Será que está tudo acabado? Não, amado. Porque, amados, tem uma coisa muito poderosa nesses momentos difíceis também. É a nossa oração. Porque ela nos fortalece, nos ajuda na direção, sabe? Também nos ajuda com coragem. Porque está aqui, motivo de grande alegria o fato de passar pelas diversas provações, mas a gente está se vestindo de toda a armadura, amado. Nós vamos ter a fé, nós vamos ter a oração, nós vamos ter a obediência, a perseverança, sabe? Tudo, amado. Então, a gente tem que estar atento, amado, seguir o que a palavra está nos ensinando. Porque oração é uma das palavras que eu acho mais lindas da língua portuguesa. É perfeita. Oração. Primeiro você ora e depois você vai agir. Porque não adianta muita fé e pouca luta, mano. Primeiro você tem que orar e depois você vai agir, amados. Sabe? E aqui também aprendemos, amado, que temos que ter a fé, mas que essa fé transforme em confiança em Deus, né? E a gente seja obediente e agir. Bora agir. Agora agir dentro da palavra, amado, dentro da verdade, do direcionamento de Deus, sabe? Não é deixar tudo na mão de Deus, amado, porque nesse momento de dificuldade, amado, tem pessoas que paralisam, a gente entende, trava, sabe, o medo vem, sabe, vem aquela inquietude na alma, sabe, fica com a alma inquieta, ansiedade, sabe, de que pede, tanto pedir, cobrar, solicitar ao Senhor e não vê nada, né? Mas aí às vezes não vê, amado, porque tá com essa inquietude, com essa amargura, né, que a gente fala, essa ansiedade, tudo. Mas aí, amado, vem o que eu tô falando direto, né? Vem aquela desânimo, a pessoa trava, mas aí a gente tem que agir, amado, agir, sabe? E outra coisa, para tirar essa inquietude, amado, a gente cura com gratidão. Inquietude da alma a gente cura com gratidão. Aí vocês vão dizer, mas como assim? Eu estou vivendo um momento difícil, tempos difíceis. Pois é, amados. A palavra do Senhor diz, em tudo dai graças. É para estar animado nos momentos da tribulação. Porque pedimos, focamos só na dificuldade, só no problema. O que é que Deus está querendo dizer? Mas será que não tem nada para agradecer? É tudo terra arrasada na vida da gente? Se não é, amado, então seja grato com o que precisa ser grato. A sua alma já vai se aquietar mais. Aí você vai alimentar o que a gente vinha falando no começo? A bondade, o amor no coração. Vai tirar aquele sentimento ruim, vai tirar a ansiedade. Então, é tudo questão da gente ler e praticar o que a palavra diz, sabe? Aí vai aumentar a perseverança, vai começar a querer agir, aí vai querer orar, né? Fazer a oração e agir, sabe? Nas outras situações difíceis, aí, meu amado, você vai trabalhando naquelas outras situações difíceis, porque você já está agradecendo o que está bom. Aí, meu amado, você vai ver o mover do Espírito Santo, o agir de Deus, o sobrenatural na sua vida, amado, vai aparecer. Aleluia, Pai. Deus vai fazer coisas que você não consegue enxergar. Amado, não adianta a gente mentir aqui. Quem nunca viveu uma situação extremamente difícil, mas ali se achegou a Deus, buscou, e a coisa foi solucionada que você nem imagina como foi, nem sabe. Isso é o mover de Deus, isso é o agir. Será que a gente esqueceu como funciona? Será que a gente esqueceu? Imagine a gente estudando aqui e sabendo fazer de uma forma melhor, para não fazer que nem a história do telhado, para não fazer com a força do nosso braço, fazer apenas com o que Deus pede, fazer como Mesaque, Sedraque e Abednego. Essa fé inabalável, seguir ao Pai para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. A vitória, a bênção chegue na nossa vida. Aleluia, Pai. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, como eu falei, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele às vezes
não age porque a gente não sabe trabalhar, mas vamos dar graça e retomar o caminho, fazer do jeito que Ele pede, que tudo vai ser resolvido, amados. Quando estamos num momento difícil, amado, mas estamos buscando com fé, fazendo conforme a vontade de Deus, aí, amados, também tem outra coisa. O inimigo vai querer tirar do caminho, vai querer te mostrar soluções fáceis, como eu estou dizendo, vai querer aquela coisa imediatista, aquelas coisas mirabolantes, a velha gambiarra, porque ele é o pai da mentira, ele é enganador, ele sabe que a pessoa está com a alma inquieta, está ansiosa, está querendo uma solução. Cá para nós, amados, nossa carne gosta de uma solução fácil, nossa carne vai assim, querer, sabe, opa, vamos resolver assim, vamos, isso é besteira, isso resolve rápido. Besteira, como dizem aí. Não, amado, não. Estamos vendo aqui que Deus quer meu amigo, se Deus quer perseverança, se Deus quer luta, se Deus quer sacrifício, se Deus quer que você tenha um coração que não se estribe no seu próprio entendimento, se Ele quer que você tenha uma fé inabalável, uma obediência total, aí eu vou seguir uma solução imediatista? Lógico que não, que isso foi mandado pelo inimigo. Isso é uma pedra de tropeço. Porque, amados, já sabemos, um abismo puxa o outro. Aí é que o problema aumenta. Porque enganosa, amado, é a porta larga. Deus fala para buscar a porta estreita, amados. Então, amados, quando vem essa solução fácil, vamos buscar na Bíblia, vamos analisar, vamos orar, porque isso é cilada do inimigo, é laço do passarinheiro, amado. Aleluia. O Provérbios 14, 29. O homem paciente mostra grande sabedoria. Repetindo. O homem paciente mostra grande sabedoria, mas o precipitado revela insensatez. Provérbios 27, 12. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os inexperientes seguem adiante e sofrem as consequências. Aquilo que eu falei desde o início. Fazer o sacrifício sem analisar, sem botar Deus na frente, sem pensar, sem raciocinar, com ansiedade, com inquietude, com a alma inquieta, querendo soluções fáceis, aí vai chegar as consequências, amado. Então, amado, a palavra aqui é uma coisa poderosa, né, amado? Que a gente está vendo que buscando com entendimento, nada vai nos acontecer. Lógico, vamos ter problema, mas a gente vai saber sair das soluções, dando glória a Deus ao Senhor. Porque a gente está vendo, amado, que o maligno vai tentar nos desviar do caminho, com todas essas situações mirabolantes. Mas vamos lembrar de Jó, amados, de Davi, que nunca quiseram soluções mirabolantes. Davi e todas as perseguições que ele sofreu, sabe? Que temos entendimento para rejeitar essas soluções, sabe? Está queimado e repreendido. Essas soluções que não venham de Deus, a gente vai tudo exterminar isso, amados. Que estejamos em tempos difíceis, mas aí com Deus e com as soluções que vêm de Deus. Porque já sabe, amado, um abismo puxa o outro abismo, amado. Se sabemos que... E sabemos, amado, a gente sempre soube disso, mas agora a gente vamos raciocinar aqui. Se a gente sabe que nem sempre temos respostas ou soluções imediatas de Deus, quantas vezes a gente ora, pede? Porque as coisas de Deus é assim, no tempo dele, com ordem e decência, com paciência. Se nada de Deus vem imediato, respostas, soluções, por que vamos acreditar nessas soluções fáceis? Por que vamos acreditar, amado, nessas soluções fáceis? Paciência, amado. Também é virtude, amado. Paciência é uma virtude para manter a fé. Por isso que eu falo, amado, ter a sinceridade, sabe? Ser grato, pregar o amor, amado, a caridade, a bondade. Para aquietar a alma, sabe? Ser grato para aquietar essa alma. Para aguardar o propósito do Pai, do Altíssimo. E não cair nesse imediatismo do maligno, do mundo, amados. Eu sei, amado, que nos momentos difíceis é comum a gente nos sentir carregado, né? Sobrecarregado, se sentir, sabe? Pelas pressões, pela opinião, né? Que o mundo vai ter cheio de gente para dar opinião, mas mais para derrubar do que para ajudar, as preocupações do dia a dia, que às vezes desanima, tudo isso pode até tentar nos afastar da fé.
Temos que ter cuidado, amado, com isso. Por isso que eu sempre falo, vamos praticar a bondade, o amor, a gratidão, alimentar nosso coração com sentimentos bons, como a gente viu lá no início, porque assim, amados, começamos a enxergar a bondade de Deus em nossa vida. Se alimentarmos o bem, não servimos a dois senhores, não servimos só a Deus. Quando a gente alimenta isso, a gente vai enxergar a bondade de Deus na nossa vida, sabe? Fazer com que possamos agradecer pelas coisas boas, pelo que temos. Aí vamos entendendo que Ele está no controle de tudo, amado. Aleluia! Vamos acalmando o coração, a alma, sabe, amado? Jeremias 29:11, porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Tá vendo, amados? Vamos confiar, vamos ter fé, vamos orar, vamos agir e seguir a verdade, amados, sabe? Eu quero encerrar com o último versículo aqui, para a gente terminar de ver os versículos e a gente já ir para o encerramento. 1 Coríntios 13:13. Olha que coisa linda. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Olha que lindo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor, amados. Entendeu, amados? Será que a palavra não está dizendo verdade para nós hoje? Aleluia, Pai. Mais amor, amado, mais bondade, sabe? Eu sei que a gente é bombardeado por o dia inteiro por notícias ruins, internet, rede social, coisa ruim, ensinamentos ruins, pessoas ruins, né? Coisas assim horrendas. Mas a gente tem que buscar não seguir o mundo, e sim o que o nosso Pai Deus fala, né? Porque você vê, ontem eu fiquei tão triste. O homem abandonou o cachorro, né, no aeroporto e foi preso no outro destino, né? Ele foi embarcar, não sei por qual motivo, ele foi lá e abandonou o cachorro no estacionamento. Isso é um exemplo de soluções fáceis enviadas pelo maligno. Presta atenção. Uma pessoa com fé, com perseverança, com obediência a Deus, à palavra. E resumindo, se tivesse o amor no coração, cultivasse a bondade no coração, sabe? Ele ia querer uma solução. Ele jamais faria isso. Ele não ia querer uma solução fácil. E esse exemplo traz outro aspecto. Esse animal poderia ter contato com outras pessoas. Ele não se importou em ferir os sentimentos das outras pessoas, que ele ia chegar lá e dizendo: cadê o cachorro? Ah, abandonei. E de verdade, também sabendo que ele se importa. Se ele tem um cachorro, ele tem sentimento. Não vamos julgar, dizer que é uma pessoa ama. Não. Em algum momento ele ia sentir, ele ia se ferir, ia se sentir ferido. É o que eu digo. As pessoas ferem os outros, mas nem se importa que está se ferindo primeiro. Ia sentir falta, sabe? Ia sentir falta do animalzinho. Então, para você ver como as soluções imediatas que o maligno oferece. Já se viu um negócio desse? Como é que a pessoa faz um negócio desse, amado? Não existe. Mas agora, vamos deixar de polêmica, vamos encerrar, vamos orar e agradecer ao Pai por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos deu. Senhor, que nossos olhos vejam as coisas pequenas, Senhor amado Altíssimo, e sabedoria para não cair nelas, que possamos agir, ser prudentes, sabe? Nos proteger, amado Pai, sonhar em coisas boas, buscar coisas boas, Senhor. Não nos deixe sermos impulsivos, sabe? Não nos deixe descuidar com Sua palavra, Pai. Nos ajude a ser melhores e não pecar e não cair na cilada do inimigo. Obrigado a todos. Amém. Aleluia, aleluia, Pai Altíssimo. E que Deus abençoe a todos e até uma próxima, se assim o Senhor Deus permitir. Aleluia, Pai.